De volta com a Educadora em Entrevista. Hoje a gente fala um pouquinho a respeito do projeto Ecomitos, na companhia da Natália. Obrigado pela participação com a gente, Natália. Boa tarde. Boa tarde, agradeço o espaço para vir aqui falar um pouquinho do nosso projeto. Também na companhia da Lorena. Lorena, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. E é um prazer estar aqui falando sobre o projeto. E com a Tuane também. Obrigado pela presença, Tuane. Eu que agradeço. Muito boa tarde a todos. Bom, as meninas são suas alunas, né? Vamos falar um pouquinho de como surgiu o projeto e o que é o Ecomitos. O projeto Ecomitos, depois elas vão explicar um pouquinho o nome, né? Foi a criação deles. Nós somos minhas alunas, terceira série do ensino médio da Escola Antônio Augusto, aqui de Batatais. Esse projeto, a gente pensou nele para participar de um concurso, que se chama Respostas para Amanhã, um concurso da Samsung. E quando eu propus, eles gostaram muito da ideia. A gente tinha que pensar em algum tema relacionado à sustentabilidade, que tivesse a ver com o cotidiano deles ou com algum problema, alguma coisa que incomodasse, que fosse do cotidiano da comunidade ou da cidade, né? E aí eles gostaram bastante da ideia de desenvolver um projeto e colocar a mão na massa, que a ideia do projeto é que eles realmente façam alguma coisa, né? Não só ter ideias, mas agir localmente. E aí eu propus, eles gostaram muito da ideia e a gente começou a trabalhar em cima disso e acabou tomando uma proporção bem maior do que eu imaginava. Estou bem contente com a participação deles e está surgindo ainda algumas ideias, então tem muito material sendo produzido do projeto. E quando a gente fala da questão ambiental, ela abre o leque mesmo, né? Sim, tem inúmeros, né, áreas que a gente pode atuar com relação à área ambiental. Tem muita coisa que a gente pode fazer, né? E o legal de incentivar os jovens, né, é que talvez eles saem da escola sem essa perspectiva, né, de que a gente, enquanto cidadão, a parte ambiental precisa ser cuidada e que tem muitas coisas que a gente pode fazer que nem tão grandes assim, que nem demandam tanto tempo, né, e foi bem legal. O tema que eles escolheram é resíduos sólidos, né, o foco do projeto é falar de resíduos sólidos. E depois acabou surgindo outros temas, então a gente tem produzido alguns vídeos informativos e educativos falando de outros assuntos das questões ambientais, sempre focando aqui no município de Batatais, os problemas locais daqui. E Lorena, Tuane, como é que surgiu aí essa ideia do nome, do Ecomitos? O nome surgiu em toda a sala colaborou com o nome, e o eco quer dizer ecologia. E mitos é alguém que faz algo diferente, que nem a gente está propondo esse projeto. E de fato é isso, né? A gente vê muita gente nas redes sociais mitando, né? Com tanta besteira, com tanta coisa não produtiva, né? Por que não, de fato, mudar o conceito e tornar mito, de fato, quem faz coisas responsáveis, com qualidade, com preocupação social, né? Essa é a ideia. Quantas pessoas envolvidas no total aí na sala de aula? Como é que tem sido? São mais ou menos 38 alunos, 38. né? Então, os 38 alunos. A gente explorou bem as habilidades de cada um, então tem um pessoal que tem mais facilidade de comunicação, então trabalhando mais com a parte dos vídeos, né, de divulgação nas redes sociais que a gente criou. Tem um outro pessoal que está trabalhando mais com os coletores, né, que depois eu posso falar um pouquinho mais dessa proposta do projeto. Tem outros que só alimentam as redes sociais. Então, assim, a gente dividiu bem as tarefas e toda a sala está envolvida, né? Eles estão, cada um com as suas habilidades, ajudando e contribuindo para o projeto acontecer. Renato aqui perguntando, né? Na prática, o que vocês têm desenvolvido com o projeto, Natália? A gente tem 3 frentes de trabalho aí. A primeira delas é tentar identificar quem são os coletores hoje aqui no município, né? Então, eu distribuí algumas fichas de cadastro para os alunos. Eles estão buscando quem são esses coletores, fazendo entrevistas. Depois a Tuane está um pouco mais envolvida com essa parte da entrevista, ela pode falar um pouco também, para a gente tentar fazer como se fosse um mapeamento. É claro que a gente não vai conseguir abraçar a cidade toda, até porque alguns a gente procura, a pessoa fica com receio de falar que ela faz esse trabalho, fica com medo de trazer algum problema para ela. Mas a ideia é fazer esse cadastro, ter uma noção de quantas pessoas estão trabalhando de forma autônoma com a coleta e, ao mesmo tempo, tentar fazer uma sensibilização da população. Essa é uma outra frente de trabalho que a gente está fazendo os vídeos, usando as redes sociais, que para os jovens é mais comum e é o que eles gostam muito de utilizar, né? Então, pensando mais na linguagem da turma, eles estão construindo esses vídeos para sensibilizar a população com relação à separação do material reciclável. Muita gente sabe que
grande parte ainda do lixo de Batatais ainda tem material reciclável que não é separado pela população, né? Acaba indo para o aterro sanitário. E por fim, a gente quer, depois que fizesse todos esses cadastros, que tivesse todos esses dados, propor algumas ações para o poder público, né? Então, até eu já fiz alguns contatos com o pessoal da Câmara Municipal, alguns vereadores, inclusive meu tio, Paulo Borges, ele está ajudando nisso também. E a gente até vai um dia numa sessão propor as nossas ações lá para a Câmara Municipal e ver o que o poder público pode fazer para melhorar essa questão no município, que a gente sabe que é um problema para Batatais, é um problema muito grande que a gente tem, tanto para o ambiente quanto para os coletores, porque a gente sabe que eles trabalham muitas vezes de forma sem nenhuma segurança, sem equipamento. A gente sabe que a população às vezes fica com receio de separar e entregar porque não sabe para quem está entregando esse material. Então, assim, eu acho que falta no município uma organização maior com relação à coleta seletiva. E aí a ideia é que esses jovens consigam, pelo menos, plantar uma sementinha, né, de ações que possam ser originadas daqui para frente para resolver essa situação. E até a questão prática mesmo das pessoas, às vezes, nem saber como separar, né? A gente está conceituando como se todo mundo soubesse, né, como separa. Nos próprios lixos indicados, né, quando a gente tem lá as cores e o produto, a gente vê várias pessoas não sabendo como proceder, né? Vou dar um exemplo simples. O pacotinho metalizado de salgadinho, ele vai no metal ou vai no plástico? Né? Tenho certeza que isso é uma dúvida comum de várias pessoas. E quando a gente começa a pensar na rotina do dia a dia, tenho certeza que isso está muito comum. Né? Vidros, né? Todos são recicláveis ou não? Também tem essa rotina, porque às vezes o coletor não pega, né? Eu coloco aquela garrafinha X à vista, o coletor pega várias coisas e a garrafinha sempre fica lá. Por que não pega? Né? Talvez falte esse material na rotina das pessoas. Né? Falta, e inclusive é pauta de alguns vídeos que a gente ontem mesmo a gente produziu alguns vídeos falando exatamente sobre a questão das lixeiras, né? E está em processo de edição, a gente vai lançar. A ideia da parte de audiovisual é realmente informar, levar esse tipo de informação para a população que muitas vezes eles realmente não teve isso na escola, não aparece isso na TV todos os dias falando, né? Então, a ideia das redes sociais tem baixo custo, para a gente, para o projeto é interessante porque não vai gerar um custo, e ao mesmo tempo a informação vai alcançar várias pessoas ao mesmo tempo, né? Vai ter uma abrangência bem grande. Perfeito. Quando a gente pensa também nessa questão de ter essa rotina de informação dentro da escola, né, para vocês meninas, eu acho que também vocês se surpreenderam com muitas coisas que achavam que para vocês estava certo e no final das contas falou, não, é bem diferente do que eu pensava. Com certeza, porque a instrutora Natália, ela é muito envolvida com a gente, ela explica muito bem a questão dos lixos, a organização, porque é muito importante nós jovens ser mentes de Batatais para ajudar realmente os coletores de lixo, porque a gente sabe que não é fácil trabalhar com esse tipo de reciclagem e tudo. Exatamente. E Batatais a gente tem uma outra característica também, né, que vale ressaltar, que a gente tem, eu vejo dois nichos claros, a gente tem coletores e tem coletas. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, a gente tem clubes de serviço que já tem rotina de coleta de um tipo específico de material para um objetivo, para uma função. Temos entidades ou associações que também fazem coleta de determinado produto para uma função. Não é? E às vezes as pessoas nem sabem que isso existe. Né? Então, é nesse ponto que eu acho que falta uma organização, uma articulação e uma informação, porque a gente também não pode culpar. Por exemplo, na minha casa eu separo, mas às vezes fica 2 semanas sem passar ninguém. Então, uma das ideias do nosso projeto é tentar levar um pouco desse tipo de informação para a população. Inclusive, alguns coletores nos autorizaram, por escrito, a divulgar o nome e telefone e a região que eles atuam. Então, quando a gente faz o cadastro, na nossa fichinha a gente coloca que tipo de material que a pessoa coleta, se ela autoriza a gente a divulgar, porque até usando as redes sociais a gente pensou já colocar específico. Olha, você mora na região do Central Park? Então, lá tem o seu José,
que faz a coleta desse material. Você juntou na sua casa, ninguém passou para pegar, não está lá, né, ocupando espaço, você pode levar para casa telefone, liga, ele passa, faz a coleta. É uma forma da gente ajudar a aumentar a renda desses coletores autônomos também e, ao mesmo tempo, cada um conseguir cumprir bem o seu papel, né? Sem ônus para a nossa residência também, sem muito trabalho. Nós vamos para mais um intervalinho, na sequência, quarto bloco, conversando um pouquinho dos projetos e das ações dos Ecomitos. Voltamos já. Garantir a satisfação de seus clientes e a qualidade dos medicamentos, cosméticos e produtos é a prioridade da Farmácia Fernando Manipularium. Suplementos manipulados, suplementos nacionais e importados das melhores marcas. Produtos naturais, light e diet, farináceos, granolas, linha completa de chás, florais, shakes emagrecedores e chás instantâneos. Completa linha dos produtos Max Titanium. Só aqui na Farmácia Fernando Manipulário, em Batatais, você encontra toda a linha de suplementos Max Titânio. Vem pra cá, eu sou Farmácia Fernando Manipulário. Faça já o seu cartão real e concorra a sorteios de R$1.000 todo mês. Eu disse R$1.000 todo mês. E você compra hoje mesmo. Promoções exclusivas no cartão Tricard. Basta trazer RG e CPF. Fácil, rápido e prático. Faça o seu cartão real e concorra a sorteios de R$1.000 todo mês. Real Supermercados. Facilitando sempre o seu dia a dia. É Real Supermercados. Comece bem o seu dia tomando um delicioso café da manhã na conveniência do Posto São Geraldo. A nossa loja busca oferecer conforto e comodidade num só lugar, onde você encontra uma grande variedade de produtos como sorvetes, chocolates, salgados, refrigerantes, sucos, cervejas e todos os tipos de bebidas. Posto São Geraldo, melhor equipe de frentistas, troca de óleo, lavagem expressa e combustível garantido Shell. Posto São Geraldo, a qualidade que você conhece. Rua Arthur Lopes de Oliveira, 1031, 3761-3269. Beba com moderação. No aniversário da Carol, ela te dá de presente a promoção que você mais gosta. Quantos anos você tem? É só falar que o melhor preço tem. Na Óticas Carol, quanto mais anos, mais vantagens pra você. Então vem pra Carol. Meus óculos! Atenção, estou sobrevoando Batatais e vemos que aqui nasce um novo bairro, o Jardim Veneza. Suas obras estão em fase final e sua localização é excelente, com acesso rápido e fácil para o centro e rodovia. Aqui você encontra lotes a partir de 250 metros, o parcelamento é direto com a construtora e não tem consulta de crédito nem precisa comprovar renda. Ô comandante Hamilton, desce aí que eu quero garantir o meu agora. Jardim Veneza, 3662-4700 ou no WhatsApp 996468202. Quarto bloco do Educador Entrevista, a gente está falando aqui a respeito do projeto Ecomitos, na companhia da Natália, da Lorena e da Tuane. A Tuane, foi comentado aqui no intervalo que uma das ações que vocês têm feito são entrevistas com os catadores, com o pessoal que trabalha na área aí da coleta. Como é que tem sido isso? Nossa, tem sido até um pouco comovente, sabe? As pessoas, as pessoas que fazem as coletas, às vezes elas imploram para as pessoas separar corretamente, limpar e tudo mais. E a gente percebe que as pessoas, elas são carentes desse tipo de atenção, sabe? As pessoas não se importam muito no quesito limpar o lixo que eu vou jogar fora. Fora, no caso, que não existe. E os catadores, tipo, eles pedem muito, sabe? Às vezes eles até pedem a ajuda da gente, tipo, pede para eles separarem, pede para eles lavarem. Teve casos de seringa em lixos até
Uma das pessoas que a gente entrevistou disse que passou alguns dias no hospital com coceira por causa disso. E, assim, é complicado. E, de fato, a gente acaba vendo isso, né? O quanto a gente se despreocupa completamente, né? Saiu da nossa casa, né? Foi para a lixeirinha ali na calçada, já não é problema nosso. Infelizmente, a gente tem a ideia de que o nosso lixo não é problema nosso, né? E isso é uma das coisas que a gente queria muito conseguir, plantar uma sementinha. A gente sabe que mudar os hábitos de toda uma população não vai conseguir, mas se a gente conseguir com esse trabalho plantar algumas sementes e elas germinarem, vai ser bem interessante. As pessoas tomarem essa consciência de que o seu lixo é um problema seu. Não é só colocar num saco tudo misturado e achar que vai ter um passe de mágica, aquilo vai se desfazer e vai resolver. E o que ela falou das entrevistas é bem comovente mesmo, porque alguns coletores que a gente entrevistou chegaram a se emocionar e falar, olha, eu não sei, eu acho que as pessoas fazem de pirraça, porque mistura lixo orgânico, lixo de banheiro. Então, assim, às vezes eles encontram coisas absurdas misturadas com a reciclagem. E, infelizmente, é o ganha-pão deles, é o que eles têm para conseguir sobreviver. Eles têm que se sujeitar. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais nas pessoas que trabalham, né, com a coleta seletiva e até se sensibilizar mesmo, de pensar, olha, e se fosse eu fazendo esse trabalho, eu iria gostar que as pessoas me tratassem como um lixo, né? Jogar tudo misturado e achar que eu sou um ser humano obrigado a lidar com essa situação? Então, falta um pouco de compaixão, de sensibilização da população batataense, de pensar na importância do trabalho deles e em como a gente pode facilitar um pouco mais o trabalho deles, que não é fácil. Né? Sem dúvida. E, de fato, é isso, né? Acho que vocês colocam muito bem a questão. O quanto a gente pode abrir esse espaço de debate, melhorar o serviço, né? Melhorar a qualidade das ações, porque a partir do momento que a pessoa coloca uma rotina, né? Às vezes é muito simples. No primeiro momento é complicado separar o lixo em casa. Olha, eu vou lá e compro uma outra lixeirinha, eu pego um outro balde, né? Só de ter 2 lá já facilita muito. Olha, isso não é reciclável, isso é. Já ajuda muito. Né? Então, já é um processo que facilita muito. A questão que vocês colocam também da limpeza desse material também facilitaria demais. E, às vezes, é isso, né? Se eu tenho a rotina de, olha, lavei a louça, lavei um potinho plástico que vai para reciclagem, no meu dia não fez a diferença nenhuma, mas no pessoal da reciclagem fez toda a diferença. E, na verdade, não é nem lavar, né, higienizar completamente, é só uma questão assim, você comeu um Danone, fica um restinho no potinho, passa uma água, assim, já é o suficiente para tirar. Porque a gente sabe que a coleta não vai ser todos os dias, né? Bom, eles estudam biologia comigo, espero que elas saibam, lembrem-se disso. Os micro-organismos, em pouco tempo, eles começam a se proliferar. Então, vai começar com as bactérias e fungos, e aí, de repente, começa a vir mosca. Isso vai dar outros micro-organismos lá, vai ter larva. Enfim, é uma questão de higiene, assim, básica, né? Se a gente não quer, se a gente pega o nosso lixo e põe fora de casa, porque não é uma coisa agradável. Então, por que a gente vai fazer de qualquer jeito, jogar com o resto de comida, tudo misturado, para outro ser humano daqui 3, 4 ou 5 dias mexer nesse material? Né? Chega a ser desumano a pessoa não ter consciência disso e não dispor, como você disse, alguns minutos a mais da vida dela para facilitar e para dignificar o trabalho de uma outra pessoa. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente cai também numa outra questão, né, que é a contribuição de cada um nisso. Né? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando, por exemplo, de alguns recicladores especificamente. Aí eu coloquei o lixo na rua e depois ele estava revirado. Né? Deixaram o lixo aberto, etc. É lógico que a gente tem um bom profissional e um profissional ruim. Esse é um dos problemas que a gente identificou com relação a essa falta de organização da coleta no município. Né? Porque tem pessoas que são oportunistas. Às vezes ela está precisando ali de uns trocados para fazer, né, algum uso que ela queira. A gente sabe que, inclusive, tem casos relacionados ao uso de drogas mesmo e bebida. E a pessoa vai, revira um lixo, pega alguma coisa, geralmente latinha, que é o que tem um custo maior de venda, né? É um valor maior de venda, e revira, pega só o que quer e deixa tudo esparramado. Só que a gente não pode generalizar e não pode esquecer que tem muitas pessoas que vivem disso, ela não está ali numa oportunidade, é o trabalho diário dela. Inclusive, assim, a gente ainda não terminou essa parte das entrevistas, mas a maioria dos que a gente entrevistou são todas pessoas com maiores de 50 anos.
né? Então, tem muitos idosos, pessoas que já se aposentaram e que não conseguem viver só da aposentadoria e que fez disso uma profissão, né? Então, essa falta de organização gera isso, gera esses oportunistas, que são pessoas que vão aleatoriamente, o dia que dá vontade, ir lá pegar algum material, revirar e vender ali, né? Então, até se tem uma organização, se você tem, por exemplo, o contato de quem mora no seu bairro e que faz coleta, isso não vai acontecer. Você não vai colocar lá fora e simplesmente não se preocupar, né? Seu material reciclável vai estar separado, você vai ligar para a pessoa, ela vai vir buscar. Então, eu acho que essa organização evitaria bastante esse problema dos oportunistas, das pessoas que reviram o lixo. E também uma outra questão, né, do outro lado, né, do morador que é danoso para o município, né, aquele que vai lá e que joga lixo em beira de rodovias, que eu já vi de tudo, né, desde a questão de você ver de um caminhão de lixo sendo jogado em local irregular a uma sacolinha, né, o sujeito sai com o carro e lança pela janela, né, tenho certeza que várias pessoas já flagraram isso na rotina da cidade em alguns locais. Que é um absurdo, né? E se a pessoa saiu com um carro, foi até uma vicinal, foi até um local mais distante para jogar esse material, por que não deixar com o reciclador do bairro? Exatamente, né? Oportunizar para a pessoa uma forma de renda, né? E fazer a parte né, como cidadão, cumprir o seu papel como cidadão. Eu acho que é uma falta de humanidade mesmo, assim, das pessoas de ter coragem de fazer isso, gastar seu combustível para ir jogar num lugar indevido e achar que isso não tem consequência para si, né? Achar que, eu joguei fora, e o fora a gente sabe que não existe no planeta, o planeta inteiro nosso, né? E ao mesmo tempo essa falta de doar um pouquinho do seu tempo, do seu trabalho ali para ajudar uma pessoa que está trabalhando, que está fazendo um trabalho honesto, né? Natália, vocês estão participando de um concurso nacional, né? Isso. Como é que funciona? Vamos falar um pouquinho de como o projeto está quebrando a fronteira aqui da cidade. Esse concurso se chama, é um prêmio, né? Prêmio Respostas para Amanhã, promovido pela Samsung. Quem tiver interesse pode entrar no site lá, ele está na sua 4ª edição. E a ideia do concurso é incentivar o protagonismo juvenil, né? Incentivar ações relacionadas à sustentabilidade, partindo dos jovens, né? Então, aí a gente se inscreveu, eu já conheci o prêmio desde o ano passado, eu me inscrevi em um projeto mais simples, e esse ano eu escolhi cuidadosamente essa turma, que eu tenho um carinho muito grande por eles são muito participativos. Posso dizer aqui que são a melhor turma da nossa escola lá, em termos de participação e envolvimento com os trabalhos escolares, com os projetos da escola. E aí, quando eu propus, eles gostaram bastante da ideia, aí me inscrevi. E aí tem algumas etapas, né? Uma etapa a gente já passou, que é de análise se está tudo ok, se a gente pode participar do concurso. Essa etapa a gente já passou, a gente foi selecionado para continuar participando. Teve também uma fase que era exclusivamente para os alunos participarem. Então, eles tinham uma senha, eu fiz o cadastro, fiz toda a parte burocrática de escrita do projeto, e eles tinham uma senha para acessar e participar de vários testezinhos, alguns quiz, e tinha que preencher com informações sobre o projeto. E aí eles criaram uma listagem que chama Top Turmas, né? E a gente conseguiu, felizmente, ficar nesse Top Turmas. Tem do Brasil inteiro, se eu não me engano foram 6 ou 7 do estado de São Paulo que conseguiram ficar nesse ranking, e o nosso projeto estava lá. Então, assim, já foi uma conquista, eles ficaram super felizes, assim. E agora, dia 31, sai a primeira seletiva, que são 25 projetos do Brasil. Depois tem mais uma outra avaliação, e aí 5 serão os finalistas, né? Aí serão os que vão ganhar realmente esse prêmio Respostas para o Amanhã. Perfeito. E Lorena, Tuane, como é que foi aí saber da participação e de experiência mesmo, né? Vocês já tinham participado de alguma ação focada no outro, vamos pensar assim, né? Que o projeto atinja com essa dimensão a cidade toda? A experiência está sendo muito boa, e na minha cabeça eu achava que não poderia dar certo, mas com a nossa turma e com a ajuda da professora, a gente está evoluindo cada vez mais. E nosso projeto quer realmente ajudar as pessoas, colaborar, conscientizar a população de Batatais a coletar os lixos corretamente, para ajudar os coletores, porque a gente realmente está vendo que não é uma profissão fácil. E
Tuane, como é que foi para você esse impacto? Pra mim foi... Sim, eu achei... Na minha cabeça foi explosivo. Foi uma coisa muito legal. Eu fui uma das que mais abracei. Eu super apoiei. E tenho acompanhado tudo de perto. Tento, pelo menos, né? Acompanhar tudo de perto. E eu achei essencial, sabe? Porque Batatais, assim... Tá bem sujinho e a gente precisa unir forças para lutar contra isso. E eu acho que é bacana cultivar isso, né? Porque a gente percebe o quanto boa parte dos problemas estão nas nossas mãos e a gente fica terceirizando, né? O problema não é meu, é do vizinho, é do poder público, é do fulano, né? E quando a gente está numa rotina, né? Eu tenho repetido isso constantemente, mas eu acho que tem coisa que a gente tem que martelar mesmo para ver se muda o hábito, né? Quando a gente pensa, falando da questão da saúde, quando a gente teve a epidemia de gripe de H1N1, né? O que era o combate da gripe? Lavar as mãos, higiene pessoal de cada um para não se contaminar, né? Então, como é que eu não pego? Tomando os cuidados básicos de higiene, básicos, né? Não era nada de absurdo, era lavar a mão, ter um álcool gel para quando não conseguia lavar a mão e pronto, né? Barrou uma epidemia. A gente entra no período de chuvas, tá a dengue aí, né? E está diretamente ligado com o trabalho de vocês, que é isso, se eu não tenho um ambiente limpo, o mosquito prolifera, né? E aí o que acontece, né? De novo o problema está nas nossas mãos. Se eu jogo lixo no lugar indevido, eu vou estar propiciando que tenha mosquito naquele lugar, né? E eu sempre jogo longe da minha casa, aí eu prejudico o outro que está próximo de onde eu joguei o lixo. Então olha como nós temos responsabilidades naquilo que nos afeta. Assim, para mim o mais interessante desse projeto é que eu acho que eu consegui plantar essa sementinha neles. Eu vou sair esse ano com a consciência em paz de que eu, como educadora, consegui colocar na cabeça deles que a gente tem que fazer alguma coisa. Quando a gente tem as nossas responsabilidades, não adianta, certas coisas que a gente vê muita população de Batatais reclamando, são coisas que a gente pode fazer algo para mudar. E é mais fácil, né? Cruza os braços e fala, cadê o poder público para resolver para mim? E a questão do lixo, as pessoas têm que pôr na cabeça. É nossa responsabilidade. O poder público tem que fazer a coleta, tem que ajudar essa questão da organização dos coletores, mas o primeiro passo é dentro da nossa casa, com a nossa separação. Se a população não separa, não adianta nada o poder público organizar toda uma questão da coleta seletiva, fazer uma coisa regular, pode montar uma associação, uma cooperativa, o que for. Se a população não separar, não vai ter validade nenhuma. Né? Então, eu estou muito feliz de ver a participação deles, esse engajamento que eles estão tendo assim. Até a gente no intervalo conversou, é a primeira vez que eu como educadora, estou vendo realmente o protagonismo juvenil que a gente ouve tanto falar na teoria, né, acontecendo. Porque eu plantei uma sementinha, eu propus a ideia, eles abraçaram e muitas coisas eles estão fazendo, caminhando com as próprias pernas. Assim, eu estou muito feliz e muito realizada enquanto educadora de ter proporcionado para eles, né, esse voto de confiança de que os jovens pensam sim, eles têm ideias sim, eles podem e são capazes de transformar a sociedade. Ainda com essa faixa etária que eles estão, eles já podem começar a movimentar e fazer muita coisa boa para o entorno deles. Sem dúvida, né? Uma coisa muito errada que a gente planta, tanto na cabeça da criança quanto do jovem, né, é que eles são o futuro, não, eles são o presente. Né? E é isso que a gente tem que ter em mente. Né? O que a gente faz hoje, a gente colhe amanhã, né? A gente está colhendo cada vez mais rápido e com mais impacto, né? Principalmente na questão ambiental, infelizmente. Tuane, eu quero agradecer a presença e deixar isso o espaço do programa sempre para continuar divulgando as ações do projeto e parabenizar pelas ações. Obrigada. Lorena, eu agradeço também a presença e, através de você, parabenizar toda a turma que tem se empenhado para o projeto. Obrigada em nome da turma. E, Natália, redes sociais, pessoal que quer conhecer mais, dá só uma busca em procurar, Ecomitos. A gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook e tem um canal no YouTube também, que é onde a gente tem postado mais os vídeos, né? Como tem muito pessoal que não tem canal no YouTube, aí eu comecei a postar no Facebook também. É um perfil normal, Ecomitos. Só qualquer uma dessas redes sociais, vocês procurarem lá, Ecomitos, só tem a gente, não tem outro com esse mesmo nome. E, assim, quem puder compartilhar, curtir, comentar, né, ajudar de alguma forma, vai ser bem-vindo. Até tem um vídeo que a gente vai lançar agora semana que vem,
que é exatamente pedindo a ajuda da população, né? Que são 3 coisas, que não vou adiantar o vídeo aqui, mas são 3 coisas que a população pode fazer para ajudar. Então, quem puder, já fica de olho que vai lançar esse vídeo e eles vão poder contribuir infinitamente para o nosso projeto crescer e dar certo, dar bons frutos. Bom demais. Obrigado pela participação e parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de vir aqui falar e também estou muito feliz com esses jovens. Parabéns, meninas, e quero parabenizar toda a turma aqui em público, que eu estou muito, muito contente com eles. Bom, no próximo bloco a gente fala aí com Gustavo Henrique Lázaro, capitão da PM e responsável aqui por Batatais e algumas cidades da região. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, 6º bloco aqui na companhia do capitão Gustavo Henrique Lázaro. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde, capitão. Boa tarde. A Polícia Militar agradece o espaço cedido por vocês. Muito obrigado. Bom, capitão, vamos falar um pouquinho dessa mudança no comando, né? Como é que funciona esse processo de mudança? Sim, é como eu sempre falo, coisas boas que estão ocorrendo, que estavam ocorrendo já na gestão anterior, nós iremos manter. O time que está ganhando não se mexe, eu tenho isso aí como regra. Alguns detalhes a gente procura ajustar, mas a prioridade nossa é sempre a parceria com a população. É um item que eu acredito, a Polícia Militar acredita nessa parceria. Diante das circunstâncias, da conjuntura que o país vive, nada melhor do que as instituições estarem unidas, assim como ter a participação da população também. E é muito interessante nessa questão desse exercício de rotina de mudança que a PM faz, né? Porque você sempre vai ter um olhar de fora que se estabelece, que faz uma nova avaliação, define novas frentes, a coisa nunca se acomoda, né? Porque muitas vezes se acomoda e aí você fica rodando em círculos com os mesmos problemas e não consegue solucionar. Diante das circunstâncias, da conjuntura que nós vivemos, eu procuro sempre colocar a doutrina da Polícia Militar, não a doutrina de algum comandante ou de outro comandante. É lógico que algum detalhe ou outro a gente procura ajustar, mas o norte é institucional. O norte é sempre o mesmo, é procurar prestar um bom serviço para a população, para o munícipe aqui de Batatais, no caso, entendeu? E das cidades que estão na região aqui vizinhas. E, de fato, a gente tem uma questão ligada aí, infelizmente, à criminalidade, que a criminalidade é dinâmica. A gente vê, cada período você tem uma estatística que sobe, né? A gente vê sempre essa mudança. E os procedimentos e as ações acabam mudando em função disso. Sim, o crime, ele acaba migrando, podemos dizer assim. Nós temos que, diante disso, otimizar os nossos recursos. Ir lá em loco, onde está ocorrendo o crime, procurar combatê-lo, minimizar a situação. E, de acordo com a dinâmica dele, a gente vai otimizando os recursos, vai migrando os nossos meios materiais humanos para estar combatendo, diminuindo a incidência criminal. Perfeito. A área de atuação aqui, capitão, é Batatais e que cidades a mais? São mais 4 cidades, Restinga, Itirapuã, Patrocínio Paulista e São José da Bela Vista, além da sede nossa aqui, que é Batatais. E também isso tem uma maleabilidade até do próprio efetivo, né? Às vezes, num determinado evento, transfere efetivo de uma cidade para outra, tem essa Sim, essa tradicionalmente nessas cidades mais pequenas nós temos os rodeios, que é uma tradição do interior do estado. E na cidade de Batatais nós temos tradicionalmente a festa do leite, o carnaval, e de acordo com a demanda a gente faz o remanejamento que for necessário. Capitão, a gente percebe, e é o que o Henrique coloca aqui para a gente, a respeito hoje da problemática da droga, né, e que acaba afetando rotineiramente a segurança pública, né, furtos, roubos e outras ações correlatas que estão diretamente ligadas, infelizmente, ao tráfico. Isso aí é uma conjuntura que acontece no país inteiro. Batatais não é diferente. Nós estamos iniciando tratativas com o Poder Judiciário, iniciaremos. Para quê? Porque nós verificamos que a maior incidência, os maiores... a quantidade de pessoas envolvidas no tema droga, entorpecente, são menores de idade, infelizmente. Diante dessa realidade, nós
iniciaremos as tratativas com o Poder Judiciário no sentido de trazerem os pais para participar, através de palestras, através de orientações, porque muitas vezes nós verificamos que os pais são omissos nessa questão. Não têm participado, muitas vezes um menor é apreendido, envolvido ali com entorpecente. Temos dificuldade de localizar os pais, entendeu? E o pai e a mãe têm que estar presentes nesse momento, entendeu? Eles são referência dentro da família. E nada melhor do que ter uma orientação, entendeu? Ter um direcionamento para que repassem para o filho e para que isso não ocorra novamente, né? Para que saia dessa situação terrível que é o envolvimento com entorpecente. E é o que, de fato, a gente conversava com a Natália e com os alunos aqui no bloco passado, né? Muitas vezes tem essa terceirização da ação e, infelizmente, algumas famílias praticam isso. Não quer dizer que todo dependente químico, né, tem uma família ausente, etc., né, nesse caso dos jovens, mas com rotina se vê isso, infelizmente, né, dos pais terceirizarem o problema. Ouvi muito a frase, eu não dou conta mais, né, e de fato, se não tiver uma conjuntura em que a família participe, a estrutura policial, social e toda ela também não consegue resolver o problema. Sim, a questão é assumir responsabilidade. O pai e a mãe têm que assumir responsabilidade. Não pode se esquivar. Tem que ter o empenho em orientar, em educar o filho. Não só criar, entendeu? Educar o filho, orientar. Muitas vezes a família dá estrutura, entendeu? Porém o filho pega um outro direcionamento, segue um outro caminho. Mas na maioria das vezes o pai e a mãe, ele não tem aquele acompanhamento que deveria ter. Então a gente quer trazer os pais, as mães, para participarem desse processo também de, digamos assim, de mudança de comportamento do filho. Sem dúvida. Danilo, parabenizando pela entrevista e colocando uma questão também interessante, né? Como é que tem sido o interesse dos jovens, né, ou a procura para participar dos quadros da polícia, né? E como é que se dá esses procedimentos? Nos últimos anos, nós temos verificado que a procura é muito grande. Anualmente são abertos concursos, entendeu? Para ingresso na Polícia Militar, tanto para soldado, entendeu? Como para oficial. Nós temos a Academia do Barro Branco, que o interessado pode iniciar como oficial da Polícia Militar, entendeu? Que foi o nosso caso, ou como soldado também. Anualmente, nós temos esses dois concursos na corporação. Perfeito. E, de fato, também isso, né? Uma questão pontual de formação cada vez mais elaborada para as questões também de hoje, né, capitão? Sim, a Polícia Militar ela vem acompanhando a sociedade, ela vem acompanhando o progresso. Para os senhores terem ideia, grande parte do nosso currículo é focado nos direitos humanos, entendeu? Procurar dar uma atenção digna, um tratamento digno para a pessoa ali, que está sendo abordada, que está sendo presa, assim como para o munícipe também, a pessoa que está seguindo a lei, a pessoa trabalhadora. É um foco que a Polícia Militar tem trabalhado em cima, assim como a atividade comunitária também, policiamento comunitário. Está bem próximo da comunidade. E também de ter uma questão aí que a gente acaba vendo muito, né, de ter a conexão melhor entre o cidadão e a polícia, né, porque muitas vezes o sujeito é abordado, né, no trânsito ou em alguma ação e acha que está tendo o seu direito tolhido ali, quando muitas vezes, olha, é uma rotina, é uma fiscalização, né, no seu caso pode não ter uma problemática, mas com o outro pode. Se não se tem essa rotina, você não tem ferramentas diferenciadas aí de abordagem para poder cumprir com o papel. Isso aí é o sistema brasileiro, é o sistema que ocorre em todo o país. E eu sempre digo que a população pode fazer parte tomar conhecimento de todo esse processo através dos CONSEGs, os conselhos de segurança que nós temos em todo o estado. Todo município tem um conselho de segurança. E lá a gente procura difundir, entendeu? Multiplicar o conhecimento, difundir o nosso modo de trabalho, as nossas atribuições, entendeu? As nossas dificuldades também,
que existem. Entendeu? E muitas vezes a pessoa, por conta da falta de algum conhecimento técnico, muitas vezes questiona esse nosso trabalho, como você citou. Mas não consegue, por exemplo, a gente consegue multiplicar esse conhecimento, difundir a nossa atribuição. Tenente Guidete aqui participando e parabenizando pela entrevista e desejando boa sorte na nova função. Obrigado. A gente agradece o apoio da população de Batatais. Antes de chegar aqui, eu tive boas referências da cidade e da população, e eu tive a oportunidade de comprovar em loco. Aí, nós percebemos que o munícipe aqui é preocupado com o bem-estar da cidade, entendeu? Com o bem-estar da cidade de Batatais, digamos assim. Entendeu? Eu tive uma boa referência, por exemplo, da Feira do Livro, recentemente. Poucas cidades da região têm uma Feira do Livro. E a educação, a cultura, ela muda uma sociedade. E Batatais está de parabéns nesse sentido aí. 2 telespectadores com a mesma questão, né? Aqui, um telespectador que diz que mora na Rui Barbosa, com Duque de Caxias, e reclama da questão de veículos, muitas vezes até em alta velocidade, como se estivessem praticando rachas. E a Guilherme aqui falando a respeito dos veículos motorizados aí com menores sem capacetes, etc., utilizando. Essa notícia chegou até nós. Diante disso, nós otimizamos nossos recursos materiais humanos e criamos uma equipe de motocicletas, por conta do dinamismo de locomoção, o dinamismo no policiamento. Muitas vezes na região central, pega um período mais carregado de veículos, o deslocamento de uma viatura 4 rodas é um pouco mais lenta. Com a motocicleta, ela vai acabar dando uma sensação de segurança e vai atuar também nessa questão que foi relatada anteriormente. E é impressionante ainda as pessoas praticarem tantos desrespeitos com a questão das leis de trânsito, né? Porque não é só a própria vida que está em jogo, mas de todos os envolvidos aí, do pedestre ao outro motorista, enfim, tem que se ter um cuidado pontual, porque a gente sabe que o veículo ele é uma arma se mal utilizada. Sim, infelizmente isso aí passa pela educação do povo brasileiro. Infelizmente isso aí acontece, mas eu sempre vou acreditar que com o passar do tempo, com diálogo, entendeu? Com a fiscalização também que tem que ter, a situação aos poucos ela vai mudando, entendeu? Ela vai mudando. Perfeito. Lúcia parabenizando aí pela nova função, destacando aí, parabenizando, né, a capitão Cláudia, que ora deixa a ação, e pedindo aí, se possível, que continue essa postura que a capitão Cláudia instaurou de proximidade com a comunidade. Sim, iremos manter essa proximidade. A instituição acredita, eu acredito, a capitã Cláudia acredita ainda. Vamos manter e procurar estreitar essa parceria. Quem ganha com isso aí é a população de Batatais. Capitão, você acha que o grande desafio ainda hoje é a questão do entorpecente? Ainda é o que afeta mais a rotina de trabalho? Sim, porque indiretamente isso aí acaba refletindo no número de roubo, entendeu? É uma área de interesse da Polícia Militar também, o combate ao tráfico de entorpecente. Será tratado com o rigor da lei, entendeu? A pessoa envolvida no tráfico de entorpecente, entendeu? E assim como os outros delitos também, roubo, furto de veículos. Muitas vezes a gente também tem essa questão, né, quando a gente pensa no furto de veículos, de crimes importados, né, de pessoas da região que vêm furtar aqui em Batatais. E por isso cuidado em especial, como a gente falava, em alguns eventos característicos da cidade. Sim, nesses eventos característicos que foi falado agora, a gente procura estar linkado com as cidades da região. A gente já passa um prognóstico de público, de quantidade de veículos. Nós mapeamos, entendeu? As possíveis rotas de fuga, entendeu? Realizamos operações nessas rotas para poder, de alguma maneira, minimizar essa questão do furto de veículo. E muitas vezes também a questão, de novo, que a gente coloca, né, da observação da própria população, né? Porque muitas vezes a gente tem, a capitão Cláudia falava muito isso, né, infelizmente, da questão de
furto de veículos que estavam com a chave no contato ou com a porta aberta, né, em que a segurança mínima é deixada de lado. Essas seguranças básicas, elas têm que estar intrínseca no cidadão, entendeu? Isso aí é essencial, porque a sociedade mudou, o crime mudou, alguns cuidados a gente tem que ter. Eu sempre falo na reunião de Conselho de Segurança, como foi citado anteriormente, pairou 1% de dúvida sobre algum indivíduo suspeito, ligar o 90. Algumas cidades que eu passei, eu ouvia de munícipes dizendo que não queria incomodar a polícia, entendeu? De maneira alguma. O policial militar que está na viatura, ele a todo momento fica aguardando uma ocorrência dessa, porque ele quer tirar um infrator da lei e da sociedade, entendeu? Ele quer prender esse indivíduo. E muitas vezes esse indivíduo suspeito pode ser o indivíduo que minutos depois vai praticar um roubo, entendeu? Então, como a cidade de Batatais, muitas pessoas conhecem o bairro, conhecem as pessoas ali na vizinhança, fica fácil identificar esse indivíduo suspeito. Então, surgiu uma situação dessa, 1% de dúvida que surgiu, liga o 90. É esse o pedido que nós fazemos. Perfeito. Também nessa questão do contato direto aí com a população, o Eduardo, né, coloca, né, da questão do uso, inclusive, dos aplicativos, né, do WhatsApp, entre outros, o quanto tem melhorado a questão da relação, em especial com as pessoas da zona rural. Não só a zona rural, mas a zona urbana também. A Capitã Cláudia tinha iniciado, eu iniciei em Ribeirão Preto e vamos dar continuidade aqui da vizinhança solidária, que nada mais é do que fomentar o contato entre os vizinhos, não só na área rural, como na área urbana também. Que muitas vezes, em determinados bairros em Ribeirão, nós observamos que o vizinho não conhecia o colega ao lado. Isso aí é uma problemática, entendeu? Porque numa sociedade organizada, o crime se afasta, o criminoso se afasta. Onde não tem organização, isso aí atrai o infrator da lei. Então é uma coisa que a gente vai fomentar na sociedade aqui em Batatais. Aos poucos a gente vai difundir nos bairros que mais necessita dessa proximidade entre os vizinhos. E, de fato, acaba sendo uma ferramenta fácil. Hoje em dia, né, todo celular tem uma câmera, então também é uma questão prática e até disso, né? Olha, a gente está num Big Brother mesmo e a gente pode usar isso positivamente. Sim, é uma ferramenta que está a nosso favor. Por exemplo, o vizinho vai, se tem um caso prático, vai viajar no feriado prolongado, deixa avisado o colega ao lado, o vizinho ao lado, entendeu? Que a casa está vazia, entendeu? Deixa um número de contato. Isso aí já é o início de uma vizinhança solidária. É o que a gente espera, entendeu? Da sociedade. E é uma coisa que já tem em prática há muito tempo já em outros países, Austrália, Estados Unidos, entendeu? Que é o programa Vizinhança Solidária. Dentro também desse contexto aí de ferramentas da participação, a gente percebe isso, né? O quanto o resultado positivo em vários locais de uso dessas ferramentas, mas a ferramenta por si só não resolve, né? A ferramenta com participação. Sim, tem que ter mudança de comportamento, porque as ferramentas, as redes sociais estão aí, né? Nós temos que usar ao nosso favor, entendeu? Procurar disseminar informações, orientações através, por exemplo, de grupos e redes sociais. Isso aí é uma ferramenta que pode ajudar a inibir o crime, entendeu? E ajudar numa possível ação repressiva logo após a ação do criminoso também, com informações de veículos, de placas, de vestimento dos autores do delito. Perfeito. Quando se pensa também na questão aí desse passo a passo, né, e da evolução, as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do trabalho da polícia, que tiverem sugestões, o caminho é o Conselho de Segurança? Conselho de Segurança. Mensalmente nós temos reuniões. Essas reuniões são itinerantes. Recentemente foi adotado esse critério. Itinerante a gente vai fazendo, cada reunião a gente faz no bairro. São reuniões mensais e tem a participação, obviamente, do presidente do Conseg, assim como as autoridades policiais, tanto da Polícia Civil como nós aqui da Polícia Militar. Perfeito. Capitão, quero agradecer a presença aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição como ferramenta de informação do trabalho
Tenho certeza aí que a gente vai continuar muito bem amparado e espero que cada vez mais toda a população se envolva e entenda que a segurança é uma responsabilidade também de todos nós. Sim, como prevê a Constituição, né? Dever do Estado, dever nosso, responsabilidade de todos. Todos têm que participar. E aproveito para agradecer o espaço, a Polícia Militar agradece. Dedicação e empenho não faltarão da nossa parte aqui, em procurar prestar um bom serviço para o povo de Batatais. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Amanhã nós voltamos com transmissão especial das comemorações aí do Dia da Padroeira do Brasil, tá certo? Ficamos agora com os aniversariantes do dia e, na sequência, com a programação da TV Brasil. Ontem, o Luiz Fernando apagou mais uma vela e comemorou com toda a família o seu aniversário. Parabéns, Luiz! A Pietra está fazendo 5 aninhos hoje e a festa vai ser toda colorida.